assim eu gosto. Não afundou, coitado. Paz do Senhor, amados amigos, irmãos em Cristo Jesus. Boa noite. Tudo bem? Eita, meus vizinhos estão daquele jeito. Boa noite, amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos na live do nosso ensino dessa noite, quarta-feira. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Apareceu agora. Estarei mandando o link para algumas pessoas. Vamos aguardar as mesmas. Paz do Senhor, Marcos, amados amigos e irmãos em Cristo. Paz do Senhor a todos. Vou aguardar os irmãos entrarem, tudo bem? Pra gente começar a literalmente a nossa live. Já temos 10 pessoas e aí nós vamos aguardar o restante das pessoas que estão entrando. Amém? Boa noite, Luiz Rabelo, meu amigo lá de Belém do Pará. Deus abençoe tua vida, grande amigo. Jaqueline, Valquíria Del Valle. Você que foi entrando aqui também no Face, vai dando um ok. Paz do Senhor, Marcinha. Paz do Senhor a todos vocês que estão entrando. Paz do Senhor, Érica. Vai entrando e vai me dando boa noite aí. Paz do Senhor, pra gente começar. Queridos, hoje nós vamos falar um assunto bem bacana. Nós vamos falar de um assunto chamado provas e provações, que está muito ligado à lei da semeadura. E aí eu quero falar com você exatamente sobre isso. O que a lei da semeadura tem a ver com as nossas provas e as nossas provações? Paz do Senhor, Marcinha. Paz do Senhor, João André. Boa noite. Paz do Senhor, Marcinha. Paz do Senhor, pastor Rodolfo Rister. Vocês vão entrando aí nas redes sociais, vão me dando um ok. Amém? Amados, você que recebeu o link via WhatsApp, pega esse link do WhatsApp, manda para alguém que precisa participar. Você que está aqui no Insta, copia o seu link também, manda para outra pessoa. Você que está no Facebook, manda esse convite para alguém, compartilha essa live na sua página, porque isso é bom para nós. Boa noite, Pai Senhor, Elaine. Tudo bem, querida? Deus abençoe tua vida. Faz tempo, hein? Então, amados, compartilhe, convide pessoas, marque pessoas. Vamos começar como sempre começamos, com a nossa oração. Amém? Soberano, bendito e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, diante da tua rica, gloriosa e poderosa presença. Pai amado, Pai querido, estamos aqui mais uma noite para levar a palavra aos nossos irmãos, porque é o que podemos fazer, levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de libertação. Pai amado, Pai querido, eu te peço essa noite que o Senhor esteja aqui e esteja com cada irmão meu que está do outro lado dessa tela, fazendo e assistindo essa live, fazendo essa mesma oração comigo em concordância. Pai, trabalhe em nossas vidas nesse período tão difícil, nesse período que estamos perdendo amigos, estamos perdendo irmãos, estamos perdendo conhecidos, amigos nossos estão perdendo parentes. Pai amado, Pai querido, eu te peço, repreende essa fúria do mal contra nossas vidas,
contra a vida dos meus irmãos, contra a vida, Pai amado, Pai querido, de todo aquele que está se levantando, Pai, para fazer a tua obra. Cobre ele com teu sangue, cobre ele com teu sangue ao entrar e ao sair da sua casa, ao trabalhar, Pai, às vezes pegando aquele ônibus, Pai, lotado. Em nome de Jesus, cuida dele, cuida dela, Senhor, cuida dessa vida dos meus irmãos, dos meus amigos, cuida de cada um deles pelo nome santo de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te peço que o Senhor derrame o teu poder, a tua glória, a tua unção, a tua cura sobre a vida dos meus irmãos que estão enfermos. Senhor, sobre a vida do Aguinaldo, sobre a vida de todos aqueles, Pai, que estão numa cama, num leito de UTI, que estão entubados, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha derramar a tua glória e a tua unção sobre nós, e que essa noite o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, alcançando o nosso espírito, nossa alma, para aprendermos um pouco mais de Ti. Pai amado, eu te entrego todos os meus irmãos que já estão do outro lado. Entrego, Senhor, todos os meus irmãos que estão assistindo para fazer essa live e alcançarmos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero cumprimentar aqui alguns irmãos. Irmã Isabel, paz do Senhor, querida. Pastora Ruth Carvalho, paz do Senhor. Missionária Janete. Irmã Maria Caetano, paz do Senhor, boa noite. Elaine Lanlan, mais uma vez, boa noite. Everton Luiz, paz do Senhor. Paz do Senhor também para a Érica, mais uma vez. Paz do Senhor para o Anderson, pastor Anderson de Jesus. Paz do Senhor Elisângela, paz do Senhor Valquíria, paz do Senhor Fernando Joaquim. Paz do Senhor Lucivânia, paz do Senhor Luciana, paz do Senhor. Os outros eu já cumprimentei, como eu falei, vamos cumprimentar. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, eu falo. Se o meu computador não se levantar quando a gente estiver fazendo a obra, não é o meu computador. Amém? Pastor Anderson, seja bem-vindo, querido. Hoje nós vamos falar sobre provas e provações. Amém? Livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Bem-aventurado a pessoa que preserva na provação. Portanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que feliz é a pessoa que persevera na provação. Meu Deus. Paz do Senhor, Denise. Paz do Senhor, Cleberson. Paz do Senhor, Fábia. Eu quero que hoje é um culto que vocês devem interagir comigo, porque hoje é um culto de ensino, não é um culto normal. Hoje é um culto que você pode fazer sua pergunta, você pode colocar a sua dúvida aqui para interagir conosco. Amém? Amados, eu quero que vocês já respondam para mim o que é uma provação para você. Porque prova, eu quero trazer um exemplo bem simples, bem prático, que prova é exatamente tudo aquilo que nós fazemos para passar por algum tipo de situação. Por exemplo, você com certeza, em algum momento da tua vida, você chegou a fazer uma prova para alguma coisa. E aí você às vezes fica até feliz quando fala assim: meu filho passou pela prova da USP, meu filho passou pela prova de medicina do A, meu filho passou pela prova não sei o que. Você não fica muito feliz quando isso acontece? Ou seja, ele tem que ser aprovado, mas para isso ele passa pela prova. Amém? A palavra de Deus em Tiago diz: bem-aventurado aquele que persevera, ou seja, aquele que persiste na prova,
Pois após ter sido aprovado, isso eu quero dizer, se existe algo chamado aprovação, existe algo chamado reprovação. E essa reprovação é que eu quero falar com cada um de vocês. O que faz eu e você perdermos uma prova de Deus? Porque muitas vezes nós queremos algo. Paz do Senhor, Bento, boa noite, tudo bem? Paz do Senhor, Eliane, tudo bem? Muitas vezes eu e você pedimos algo grande para o Senhor. Falamos assim: Deus, eu quero ser um homem grande na minha empresa. Eu quero ser um gerente, eu quero ser um subgerente, eu quero ser um coordenador, eu quero ser um pastor no meu ministério, eu quero ser um grande pregador. Para você que canta, eu quero simplesmente ser um grande líder de louvor, um ministro da palavra, um ministro de louvor. Você muitas vezes pede para Deus: eu quero ter uma grande família, uma família estruturada, algo assim sobrenatural. Presta atenção. Toda vez que nós pedimos algo desse tipo para Deus, o mundo espiritual vai ouvir. O próprio Deus vai ouvir. A tua oração vai chegar com um cheiro suave ao trono de Deus, e Ele vai inalar o seu pedido, e após inalar o seu pedido, Ele vai voltar no trono para saber se você está fiel ao trono. Ele vai lá no altar, e esse altar, se não tiver com fidelidade, porque nós temos que estar com fidelidade ao altar do Senhor, e este altar, como que nós somos fiel? Acredite, no dízimo, na oferta, na presença, de como nós fazemos a obra de Deus. Paz do Senhor, Nancy, minha avó querida, minha avó de Deus, minha mãe espiritual. Paz do Senhor, Jadir, tudo bem? Então o que eu quero dizer para você? Nós pedimos algo para Deus, e aí o nosso próprio Deus conhece o nosso coração, e Ele vai ver se você tem aquela leitura da palavra, se você tem aquela conexão com Ele que nós falamos na semana passada. Ele quer saber se você realmente é fiel ao teu pastor, se você é fiel ao teu líder. Por quê? Porque se tudo isso estiver ok, gente, ó, é uma listazinha. Se tudo isso estiver ok, nós vamos para a segunda parte. Qual é a segunda parte? Aquilo que eu falei para você. O mundo espiritual ouviu. O mundo espiritual não é composto apenas de anjos, nós já falamos isso em outras aulas. É composto também de demônios. Ou seja, o mundo espiritual, Satanás ouviu também o seu pedido. E pelo fato de Satanás ter ouvido o seu pedido, acredite, ele vai agir contra você. E pelo fato de ele agir contra você, aí vai vir vários tipos de provação. Qual é a primeira provação? Primeiro, você quer ser um obreiro aprovado diante de Deus, você quer ser um homem grande, Deus também prova os seus. E não só ele prova, mas Satanás também prova, porque ele quer saber se você realmente é fiel, porque assim, Deus, você também dá tudo isso. E você vai ver quando nós chegarmos na vida de Jó, que nós vamos tentar falar sobre a vida de Jó. Paz do Senhor, Messias, entrou pelo perfil da Cláudia. Então, amado, o que eu quero dizer para você essa noite? Persevera na sua prova. Porque a palavra de Tiago que nós lemos é: feliz é a pessoa que persevera na sua aprovação. Ou seja, você está passando por um momento de prova, mas todo momento de prova ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. Uma prova não é para a vida inteira. Existem provas que são muito grandes, porque o milagre é muito grande. Pastor, me prova isso. Te provo. O deserto durou 40 anos para o povo do Egito, que tinha acabado de sair do Egito, estava passando pelo deserto, estava indo para a terra prometida. Ou seja, quer milagre melhor para a terra que Deus prometeu? Ou seja, se você realmente quer algo, passa pelo tempo da prova. Porque Ana, a mãe do profeta Samuel, nós já falamos sobre isso, ela demorou 25 anos sendo provada
para saber se realmente ela iria ser, mas só que não era para durar 25 anos. É porque o primeiro ano, Ana vacilou. O segundo ano, Ana vacilou. E assim sucessivamente. Foi anos e anos de vacilo. Então a prova que talvez poderia durar 2 anos, durou 25. O povo do deserto, que era para durar apenas 4 semanas, 40 semanas, algumas pessoas falam, durou 40 anos. Mas por que isso? Porque o povo no meio do caminho se desviou, porque o povo no meio do caminho simplesmente murmurou, porque o povo no meio do caminho reclamou, porque o povo no meio do caminho foi provado, se entristeceu, e comigo e com você não é diferente. Toda vez que eu e você passarmos pela prova, nós temos que dar glória a Deus. Nós temos sim que passar pela prova dando glória a Deus, como diria o irmão Lázaro que foi morar no céu. Presta atenção. Eu vou ler esse versículo durante várias vezes. Tiago 1:2. Feliz é a pessoa que persevera na provação, porque aqueles que saem não é bem-aventurado. Aqueles que não persistem na prova, falam assim, não, peraí, eu vou sair dessa prova porque essa prova tá demais para mim. Eu vou sair fora porque eu não aguento mais. É pesado demais esse fardo. E quantas vezes eu e você já fizemos isso na presença de Deus? Senhor, não está dando para mim, está pesado demais, eu vou largar tudo, e larga realmente. Mas o que acontece na tua vida? A irmã Luciana colocou aqui, ó, infelizmente, muitos na aprovação se desviam. E eu concordo. Se desvia do foco, porque a prova é pesada demais. O irmão Everton Luiz colocou aqui, ó, toda promessa passa pelo teste do tempo. Perfeito. É isso. Em Tiago deixou bem claro, porquanto após ter sido aprovado, ou seja, já está dizendo, vai ter um período de prova. Após ter sido aprovado, receberá o prêmio. Olha que bênção. Receberá o prêmio. Qual que é o prêmio? Nesta vida, aquilo que Deus te prometeu. Na vida eterna, a coroa da vida. Olha que bênção. Olha que maravilha. Ou seja, Deus deixa algo bem claro para mim e para você. Quer vencer? Quer ser grande? Quer realmente chegar na tua promessa? Passa pela prova sem murmurar. Passa pela prova quietinho. Passa pela prova segurando tudo aquilo que você está passando. Pastor, o que tudo isso tem a ver com a lei da semeadura? Tudo. Porque no meio da prova, presta atenção, no meio dessa prova, Deus vai olhar aquilo que você está plantando. E se aquilo que você estiver plantando for bom, amigo, a sua vida vai melhorar cada vez mais. Porque tudo aquilo que plantamos, isso está em Gálatas. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganei, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano, está falando de homem e mulher, não está falando de crente, não está falando de espírita, presta atenção. Aqui deixa bem claro, tudo que o ser humano semear, ele também colherá. Seja bom, seja ruim, seja crente, seja não crente, todos nós vamos passar por isso. E ele ainda continua no verso 8, pois quem semeia pela sua própria carne, pela carne também colherá ruínas, e quem semeia pelo Espírito, colherá a vida eterna. Pastor Anderson colocou aqui, ó, eis que bem-aventurado o homem que descansa e castiga e não despreza, pois o castigo do Todo-Poderoso, Jó, nós vamos falar de Jó. Então muitas vezes eu e você não queremos fazer pelo lado espiritual. Eu digo isso porque eu já fiz muito isso. E você com certeza em algum momento da tua vida você também já fez isso. E não adianta falar assim, não, eu sou um ser totalmente espiritual, só faço depois de orar. Não, existem coisas nas nossas vidas que nós acabamos simplesmente fazendo o quê? Resolvendo da nossa carne, da nossa vontade, do nosso jeito. E aí muitas vezes
nos damos mal. A Lucivânia colocou aqui, ó, eu prefiro fazer como Davi, me refazer em Deus, em meio ao caos. É isso. O que nós temos nos dias de hoje, presta atenção, as nossas provas, elas são pequenas etapas, e essas pequenas etapas se chama algo chamado provação. E nós vamos chegar nisso ainda. Por que provação, pastor? Porque eu e você somos a toda hora, a todo instante provados. Quer ver? Lucas 6:22. Bem-aventurado quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, e insultarem, excluir o nome do Senhor, julgando execravelmente por causa do Filho do Homem. Sabia que você está passando prova simplesmente por servir a Deus? Sabia que você está passando por lutas simplesmente por se levantar, por fazer a obra? Porque Deus fala bem-aventurado, mas muita gente fala assim, poxa, porque a palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que sofrem pelo meu nome. Se a palavra diz isso, que eu e você sofremos pelo amor a Deus, coloca algo na tua cabeça. Deus tem algo muito grande para mim e para a tua vida. Deus, Ele tem algo muito forte para mim e para a tua vida. Mas para isso, todos você, todo mundo, quem está do seu lado, tem que passar pela prova quieto. Tem que passar pela prova sem murmurar. Porque o povo do deserto, que saiu do Egito, que estava indo rumo à murmuração, toda hora, todo momento eles murmuravam. Paz do Senhor, Selma, Deus abençoe, querida. A toda hora, a todo momento, ele passava pela prova. E toda hora eles eram reprovados por conta da murmuração. E quantas vezes eu e você somos reprovados por causa da murmuração? Por causa de reclamar, por causa de questionar. Em vez de adorar, em vez de ficar quieto, nós fazemos o que? Nós questionamos o Senhor a todo momento. Por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos passando por aquilo? Por que nós estamos vivendo este momento? Ei, passe por tudo. Porque a palavra de Deus diz que há um propósito debaixo do céu. Tudo há um propósito. A missionária Edna aqui que está com perfil do Oxo Vovó, colocou aqui, ó, melhor obedecer do que sacrificar. Concordo. Mas veja o que a palavra de Deus diz em Provérbios 27:21. Só anota aí e depois você... Se meu computador abrir... O crisol e a prata e o forno é para o ouro, mas a prova do ser humano são os elogios que ele recebe. Veja bem, quando nós olhamos, existe uma outra versão que ela não é na King James, eu estou lendo na versão King James, tá? Existe uma outra versão que está escrito assim: assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Ou seja, assim como eu e você passamos pela prova, que tipo de prova, pastor? É a prova exata do ouro e da prata. Qual que é a prova do ouro? Ela passa pelo fogo para ser purificada. Todo ouro, ele passa pela prova do fogo. E todas as suas impurezas saem. Ou seja, muitas e muitas vezes Deus está provando eu e você, porque Ele sondou a mim e a você, Ele sondou a tua mente, Ele sondou o teu coração. Em algum momento Ele viu algo que não agradava a Ele. E pelo fato de Ele ver aquilo que não agradava a Ele, o que Ele fez? Opa, vai passar pela prova do fogo, vai ser testado mais uma vez, vai passar pelo fogo para ser purificado. Ou seja, nós passamos constantemente por essa prova, porque Deus, Ele está sondando o meu e o teu coração. Ele está sondando a minha e a tua mente. E pelo fato de Ele fazer isso, Ele enxerga algo que não agrada a Ele.
O Espírito Santo com certeza viu algo que não agradou. E aí nós vamos novamente passar por provas. E esse período chama-se provação. Pastor, o que tem a ver com a lei da semeadura? Tudo. Paz do Senhor, Carlos Roberto, nosso amigo Carlão. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 8, que nós vamos falar sobre a parábola da semeadura. A Luciana colocou aqui, a própria cobiça está arrastando e seduzindo, a cobiça gera pecado, e o pecado gera morte. É isso, Lu. Sabe por quê? Porque assim, quais são os pratos de Satanás? Primeiro, vamos lá. Você está passando pela prova de Deus e foi aprovado. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, Sarinha, minha filha, tudo bem? Presta atenção. Você está sendo provado e aprovado por Deus. Legal, maravilha. Aí o que o inimigo da tua alma, Satanás, olha e fala assim, opa, tem alguma coisa errada. O que eu vou fazer? Eu vou mandar agora um pratinho para desviar ele do caminho. Se você tem problema com algum vício, Satanás ele vai atacar exatamente no teu vício. Se você tem problema com bebida, ele vai atacar exatamente naquele ponto fraco seu. Se você tem problema com mulher, prostituição, ou homem, prostituição, você, mulher, com certeza ele vai atacar nisso. Se você tem aquela carninha fraca, é nisso que eles vão atacar. Você acha que ele vai atacar em algo que você é forte? Claro que não. Satanás não vai atacar você naquilo que você é bom, naquilo que você já tem um escudo. Não, ele vai atacar na sua fraqueza. E no momento que você se achar forte. Por quê? Porque Deus te aprovou, você está dando tudo certo. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar algo para te desviar do caminho, para te desviar do teu plano, para desviar do plano de Deus, para desviar do caminho. E muitas vezes eu e você cai, sabe por quê? Porque nós deixamos o orgulho entrar no nosso coração. E a palavra que nós lemos em Provérbios, na versão que eu gosto, que é a versão King James, está escrito assim, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas a prova do ser humano são os elogios que ele recebe. Ou seja, o homem está fazendo a obra, está cantando muito, está pregando muito. Aí vem os elogios. Pô, rapaz, você está pregando muito, hein? Pô, mina, você está cantando demais. Isto é o orgulho que Deus está colocando dentro do nosso coração. Pai, Senhor, missionária Nilde, graça e paz. Paz do Senhor, Tiago Silva, que Deus abençoe tua vida. Ou seja, nós somos provados naquilo que nos traz orgulho, porque enganoso é o nosso coração. Deus usa, nós ficamos cheios, e não adianta falar que não fica, porque fica. Às vezes você impôs a sua mão em um irmão, Deus te usou para curar, aí ela vem com um testemunho lindo, fala, nossa, você foi usado para me curar. Glória a Deus, aleluia. O teu louvor alcançou o meu primo, ele foi liberto. Glória a Deus, aleluia. Cuidado. É nesse orgulho que nós somos provados. Pai, Senhor, Diácono Tiago, saudade de te ouvir, querido. Eu tenho acompanhado suas lives. Então é nisso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Vamos ler a palavra da lei da semeadura? Lucas 8, do verso 4 em diante. E ocorreu, uma grande multidão se reuniu, e as pessoas de todas as cidades vieram ouvir Jesus. Foi quando ele lhe propôs uma parábola. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a sua semente, parte dela caiu à beira do caminho. Ou seja, não chegou no caminho, caiu na beira. Não alcançou o alvo. Presta atenção. Foi pisoteada. E as aves do céu devoraram. Não concluiu. Aquela semente não germinou. Outra parte caiu sobre as rochas.
E quando germinou, essa aí conseguiu chegar num lugar até legal. Mas quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade suficiente. Ou seja, morreu no meio do caminho mais uma vez. Outra parte caiu entre os espinhos, que com ela cresceram, sufocando as suas plantas. Ou seja, tem hora que a gente cresce no meio de espinhos. Tem hora que a gente cresce em meio da dificuldade. É isso aí, Sara. A glória tem que ser para Ele. Mas nós, Sara, conhecemos pessoas que a glória é totalmente para Ele. Não só nós, eu e a Sara, muitos que estão aqui. Conhece pessoas que foi usada isso aqui por Deus, nem isso, menos. Foi isso aqui, ó, por Deus. Ou é usado até hoje isso aqui. Já acha que é o rei da cocada preta. Porque tá em meia dúzia de cartaz, já acha que é o rei da cocada preta. Mal sabe ele que Deus está criando uma geração nova e está limpando essa geração, porque essa geração é uma geração contaminada. Ou seja, Deus está limpando o seu altar, sim. Tudo isso que nós estamos passando, Ele está fazendo uma limpeza. Shalom, Lucas Silva. Tudo bem, querido? Toda aprovação, a Luciana colocou, toda aprovação é uma oportunidade de amadurecer espiritualmente. É isso, Lu. Tem gente que amadurece, mas tem gente que simplesmente cai. Como a gente está lendo aqui, a parábola do semeador. Paz do Senhor, pastor Alexandre. Tudo bem? Seja bem-vindo, querido. Outra parte caiu em espinhos quando ela cresceu. Verso 8. Todavia, uma outra parte caiu numa terra boa, germinou, cresceu e produziu uma grande colheita. A 100 por 1. Tendo concluído essa parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos, ouça. A palavra que eu mais gosto. Aí ninguém entendeu. Todo mundo foi embora. E aqui eu quero falar de algo que é o que nós plantamos. O que você tem plantado no reino de Deus? Porque a palavra de Jeremias diz: cada um segue o seu próprio caminho, como cavalo para o ímpeto de batalha. Ou seja, o que é um cavalo para o ímpeto de batalha? Ele está indo para a batalha sem saber se ele vai viver ou se ele vai morrer. É o que Deus está falando sobre muitos de nós. Está seguindo o seu próprio caminho. Lembra que nós falamos do fruto da carne? Tem gente que está vivendo o fruto da carne porque está seguindo o próprio caminho. Mas ninguém olha para dentro de si e fala: o que foi que eu fiz? Em outras versões, aonde foi que eu errei? Deus fala isso para Jeremias. Olha que forte. Se Deus fala isso para Jeremias, é porque Ele sabe que aquilo que o homem está plantando, aquilo que Deus já está vendo lá na frente, que a sua plantação, que Ele vai colher, não é boa. E pelo fato de não ser boa, presta atenção, Deus já nos alerta. Presta atenção no que você está fazendo, filho. Presta atenção no que você está fazendo, filha, porque o resultado lá na frente não é um resultado bom. É um resultado que pode te levar à morte, como foi falado aqui no grupo. Por quê? Porque o pecado gera morte. Muita gente está morto espiritualmente porque fala assim: ah, o pecado não gerou nada, eu estou pecando, eu estou de boa. Gente, eu tenho visto revelações assustadoras. Eu recebi hoje num grupo da missionária Edna um rapaz que estava lendo uma revelação que Deus estava olhando lá de cima, grandes congressos aonde tinha muitos homossexuais, aonde tinha pastores adúlteros, aonde tinha cantoras adúlteras. E ele falou que o cheiro que estava subindo dessa adoração era cheiro de podre. Porque quem conhece o aroma da adoração sabe do que eu estou falando. E Deus está falando exatamente sobre isso. Essas pessoas estão plantando algo que não vai dar vida.
E além de não plantar algo que dá vida, o testemunho de vida deles não são um testemunho que salva ninguém. É um testemunho que está sujando o nome da igreja. É um testemunho que está sujando o evangelho. Por quê? Porque essas pessoas são chamadas homens e mulheres de Deus. E como nós podemos ver essas pessoas? Por quê? Porque elas estão plantando, está criando uma geração mimimi. O que é a geração mimimi? Não pode falar a verdade para ela, porque ela sai da tua igreja, ela sai do teu templo dizendo, aquele pastor prega duro demais, aquela missionária prega duro demais, e vamos embora. Não, vamos pro outro. Por quê? Porque o outro, como diz o pastor Alexandre, vai me dar um melzinho na chupeta, e é o que eu preciso. Toma cuidado com alguns tipos de pregação que existe por aí. Toma cuidado com alguns tipos de situação que existe por aí. Porque essas pregações não estão te levando para a vida eterna, filho. Estão te levando para a morte. Toma cuidado com o que você está vivendo. Toma cuidado com o que você está procurando. Porque conforto... Ah, meu Deus. Eu vou falar. Conforto. Você tem... quando você tem intimidade com Deus. Mas quando você não tem intimidade com Deus, quando Ele quiser te repreender, Ele vai. Porque a palavra não é só bênção. Não é só levanta a sua mão e receba. Ei, receba aí. Ó, vou pegar uma chave aqui, vou balangar a chave aqui, vou dizer assim, ei, presta atenção. Ô, toma cuidado, gente. O que você tem procurado na presença de Deus? O que você tem procurado na casa do Pai? Você tem procurado coisas boas? Você tem procurado coisas que levam realmente à salvação? Porque quem está à frente da obra aqui, ou acompanha a gente ali só um pouquinho na obra, sabe o que acontece com essas situações? Nós vemos que muitas vezes nós choramos lágrimas de sangue. Por quê? Porque dentro da igreja existe algo chamado ingrato. Você ora pela vida dele, você faz tudo por quê? Porque você está fazendo para o reino, não está fazendo por ela. Mas a pessoa vem, recebe a bênção, recebe a cura, recebe o reconhecimento e no final das contas vai embora e ainda sai falando mal de você, que orou pela vida dela, Deus te usou para curar a vida dela, Deus te usou para abrir a porta para filha, seja lá o que for, para marido. E no final das contas, ele sai arrebentando você no meio. Sabe por quê? Porque essa é a geração que está sendo criada. De muitos que plantaram lá atrás, algo chamado teoria da prosperidade dentro do reino de Deus. E aí... nós estamos vivendo numa geração que só vive na prova, não vive na bênção, não vive na lei da colheita, não colhe mais nada de verdade. É isso, Lu, eles estão plantando num solo estéril que não vai dar fruto. E além de não dar fruto, o que acontece? Existe um monte de pessoa morta dentro da igreja. Existe um monte de pessoa que não pode ouvir o barulho do pandeiro, que pula, que gira, mas dentro está morto. Porque essa nossa geração que foi criada, eu digo num período dos últimos 10 anos, porque há 15, 20 anos atrás, nós tínhamos uma geração que era uma geração que era conhecida como geração de oração. Há 15 anos atrás, quando eu ia para uma vigília, eu que não gostava muito de orar, eu falava assim, nossa, que vigília chata. Era 1 hora de oração. 1 hora de todo mundo de joelho. Era 1 hora as pessoas esperando. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam plantando. Eles sabiam que a provação que eles estavam vivendo, aonde eles estavam entregando. O estudo mudou. Mas eu vou falar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Nós estamos vivendo em um momento em que as pessoas são sensíveis demais para as verdades de Deus. E as verdades de Deus, meus amigos, ela é boa, perfeita, agradável. Porque a verdade, ela liberta eu e você.
Mas muitas vezes não estamos preparados para a verdade de Cristo, porque nós queremos a nossa verdade. Hoje eu peco. Sexta-feira eu vou na igreja, tá bom, o pastor ora por mim, acabou. Sábado eu peco. No domingo vou para a igreja. O pastor ora por mim de novo, e aí a gente vai vivendo. A irmã Lucivânia colocou aqui: o copo do eterno transbordou. Só quem está na fiação está entendendo o que estamos passando. Perfeito. Eu concordo plenamente. Coloquem as suas opiniões aí, tanto no Facebook quanto no Instagram. Pastor Alexandre colocou aqui: são como a Bíblia fala dos sepulcros caiados. Ótimo. Melhor definição. Nós estamos vivendo em um tempo aonde a palavra de Deus diz que se ajuntarão mestres para si mesmo, que é a verdade da comichão. Esses dias, olha, eu vou falar algo aqui. Esses dias eu ouvi, pastor Anderson vai dar risada, o pastor Anderson está aqui, não sei se o pastor Rodolfo ainda está presente, mas são homens que eu sei que têm um estudo bíblico, uma vida de separação. O pastor Alexandre também sabe. Amados, eu ouvi assim, ó, existe um PhD, a doutora Maria Caetano aqui, me corrija se eu estiver errado, ou qualquer outra pessoa, mas PhD, na minha opinião, é um nível máximo de estudo. Aí eu ouvi esses dias que de um irmão que se acha doutor no Brasil, não tem nenhum livro escrito, mas se acha doutor. Sabe o que ele falou, pastora Ruth? Que o doutor Norman Russell Champlin, o conhecido como a Champlin, que escreveu, o Lucas, se tiver aí, ele vai até me corrigir, ele demorou não sei quantos anos, a vida inteira dele, para criar uma obra que se chama Bíblia comentada versículo por versículo, conhecida no mundo inteiro, reconhecida no pentecostal, na presbiteriana, na batista. Ela é conhecida no mundo inteiro. Todo tipo de pastor usa, todo tipo de teologia usa o Champlin, porque é um trabalho sensacional. Aí eu tenho que ouvir de um irmão que se acha doutor que Champlin é um material ultrapassado, que Champlin não serve para nada. Então tá bom, doutor, me mostra o seu trabalho, me mostra a sua tese reconhecida no mundo, me mostra a sua tese reconhecida nos grandes congressos de teologia mundial. Não vai ter, gente. E aí o que nós estamos tendo hoje são os doutores de si próprio. Pastor Alexandre, você dá risada? Pastor Anderson colocou aqui no Salmo 119, versículo 97: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Isso é o que Davi falou. Perfeito. Boa noite, Sandra, paz do Senhor. A irmã Nilde colocou aqui: gratidão a Deus pela palavra em conhecer a verdade, que ela nos liberta. É isso. Porém, nem todo mundo está aceitando a verdade nos dias de hoje. De 10 a 30 anos, né, Lucas? Pelo amor de Deus, gente, eu tenho que ouvir homens nos dias de hoje que não tem um livro escrito, não tem uma formação completa, nem no mundo secular. Vive de seminário em seminário, vive de... E aí quer dizer... Ai, deixa pra lá. Toma cuidado com o que você está seguindo, pelo amor de Deus. Toma cuidado aonde você está entrando, pelo amor de Deus. A nossa vida particular com Deus, ela depende de mim e de você. Você, muitas vezes... Tinha uma missionária, amiga minha, que ela falava assim: pastor Wesley, você não precisa seguir esse caminho, Deus já te deu muita coisa. E eu era teimoso, sabe?
E aí eu vou falar, eu plantei lá atrás muita coisa, mas eu plantei porque eu quis. Porque Deus usava homens e mulheres de Deus para falar comigo e eu falava, não, eu quero seguir o meu próprio caminho. Eu dependo deles. Tem um amigo meu, eu não vou falar o nome, mas quando ele assistir, ele não entrou aqui, mas quando ele assistir, ele é dependente total. Ele é dependente total de pessoas. Ele não sabe, eu falei, ô negão, vem pra cá, meu. Nós vamos estudar junto. Vamos trilhar um caminho junto. E a pessoa fez assim, não, meu, eu tenho que ficar ali porque eu tenho que aprender. Parece que só existe aquelas pessoas para ensinar e não existe. Eu sempre falo, sempre é outro caminho. As pessoas querem só a bênção, a irmã Luciana colocou, mas não querem seguir obediente ao Pai da bênção. É isso aí. Lucas colocou aqui mais uma vez. Pai Senhor Jefferson, seja bem-vindo, querido. Ele fez em 10 e foi melhorando durante o tempo. Foi aperfeiçoando. Teólogo formado pela Sabesp e outros pela Enel. E outros pelo YouTube, tá? O povo perece por não conhecer as Escrituras. Parabéns. E aí, sabe qual é o problema? Eles querem ouvir pessoas que não têm o mínimo de conteúdo. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Ler livro é fácil, qualquer um pode ler. Você pode ler livro. Acredite nisso. Você pode ler tanta coisa. Deus pode te usar de uma maneira forte. Deus pode te usar de uma maneira linda. Deus pode te usar de uma maneira maravilhosa. Basta você querer. Hoje, nossa, essa semana aqui eu fui repreendido. Eu coloquei uma matéria no YouTube falando assim sobre a irresponsabilidade que algumas pessoas estavam me questionando porque eu estava fazendo live. Porque o decreto não é lei, mas dá multa e fecha a igreja. E aí tem pessoas que são irresponsáveis, que estão acompanhando e indo em igrejas. Até aqui no meu próprio condomínio eu estou evitando de andar muito por aqui, por quê? Porque tem uma circulação muito grande de crianças e eles não querem saber. Eles estão pegando e transmitindo. Gente, está morrendo muita gente. Mas sabe por que está morrendo muita gente? Porque estão vacilando demais. Tem homens e mulheres de Deus, brincando, e eu quero ler aqui, ó. A parábola da lei da semeadura, nem tudo que você vai plantar, você vai colher de imediato. Por quê? Porque se a palavra de Deus diz que veio as aves, e Jesus ainda explica depois isso no verso 11, portanto o esclarecimento da parábola. Verso 12, as que caíram à beira do caminho representam todos que ouvem, mas então chega o quê? O diabo e tira do coração deles. Ai, Jesus. Amém, Jefferson? Então o que nós começamos a enxergar, presta muito bem atenção naquilo que eu estou falando para vocês. O diabo ele vai intentar contra você também. Mas nós temos 3 tipos de prova na nossa vida. Quais são os 3 tipos de prova na nossa vida? A de Deus, que é rara. A de Satanás, que é constante. E a pior prova de todas, que é diária, é a luta minha e sua contra a nossa própria carne. Contra o nosso próprio eu. A pior briga que temos não é contra o nosso irmão, não é vencer as provas de Deus, não é vencer as provas de Satanás, mas sim a nossa própria luta interna diária. É isso que nós temos que viver. Por quê? Porque nós plantamos, somos nós que estamos plantando hoje aqui. Satanás ele vai oferecer para você o caminho A, Deus vai te oferecer o caminho B, e ainda você pode criar o caminho C. Não é ninguém que vai te levar para a direita, não é ninguém que vai levar para a esquerda, nem é ninguém que vai levar para frente, é você. É você quem pode tomar o caminho de Satanás, é você quem pode tomar o caminho de Deus, e é você que pode não querer trilhar nenhum nem outro, mas sim querer trilhar o próprio caminho.
Quando nós seguimos o caminho de Deus, nós temos a proteção dele, porque quando nós seguimos o caminho de Deus, ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque nós sabemos que ele está conosco. E quando ele está conosco é porque nós seguimos o caminho dele. E quando nós seguimos o caminho dele, filho, fica em paz. Você foi obediente. Pai, Senhor Neuza, tudo bem, minha tia? Aí eu quero te perguntar, você é obediente à palavra de Deus? Você é obediente à voz de Deus? Ah, nem sempre, né? Claro que não. Claro que não. E aí muitas vezes o que você está vivendo hoje é o que você plantou há 2, 5, 10 anos atrás. Mas fica tranquilo, porque até a prova ruim ela tem tempo para acabar. Ela passa também. Acredito que ela vai passar. O pastor Alexandre colocou, hoje é mais fácil a pessoa pregar aquilo que os outros estudou do que pagar o preço de um livro e estudar em casa e ter maior conhecimento do que aqueles que eu vi pregando. É óbvio. É muito mais fácil eu pegar uma mensagem no YouTube e fazer o quê? Peraí, ó. Eu vou ouvir o irmãozinho falando aqui, mas eu não vou abrir a Bíblia uma vez, eu não vou fazer isso nenhuma vez, vou ouvir a pregação de A, a pregação de B, e no final das contas, sabe o que eu vou fazer, pastor Anderson? Eu vou pregar, porque é mais fácil realmente eu pregar aquilo que alguém já sacrificou, que Deus revelou para ele, e eu vou usar como minha. Quantas e quantas vezes nós estamos vendo a geração YouTube? Até o jeito de falar é igual. Até o jeito de falar é igual. O jeito de Deus usar o camarada lá é igual. Até o falar em línguas é igual. Aí você fala, gente, não dá. Não dá, de verdade, não dá. Porque nós estamos vivendo numa geração que não gosta de ler. A geração morta por falta de conhecimento da palavra de Deus. É uma geração que, infelizmente, meu Deus do céu, uma geração fraca, espiritualmente falando, uma geração fraca, uma geração que não se separa, uma geração que não lê a Bíblia, uma geração que prefere ir na igreja e ouvir, uma geração que o pastor fala, abra a tua Bíblia, ele pega o celular porque nem Bíblia ele tem. Uma geração preguiçosa que não quer saber de se separar para saber o que Deus quer revelar no coração. E aí a carga fica para o pastor, fica para o pregador, fica para a pastora, fica para a missionária, fica para aquele ou para aquela que tem que se separar e pregar. Olha o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 9:1. Sim, Eclesiastes 9:1. Sim, refleti sobre todos esses temas, todos que nós estamos discutindo, e cheguei à conclusão que os justos e os sábios e as obras de Deus, das suas mãos, estão sob o controle total dele. Os que o guarda, seja amor, ódio, ninguém pode saber. Assim todos caminham rumo a um único destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que nada oferece. O que acontece com o homem bom, presta atenção, ocorre também com o pecador, e aos que fez juramento, e o que passa pelas mesmas circunstâncias, aquele que evitar jurar. E lá em Apocalipse nós vamos ver ao que vencer. E veremos outra vez a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. De que forma que você tem servido a Deus? De que forma você tem passado pela tua prova? De que forma você tem vivido a tua vida diante de Deus? Diante de toda essa situação? Você está sendo massa de manobra dos políticos de hoje? Você está sendo massa de manobra de pastores e líderes que não têm se separado? O que você tem sido na mão dos homens?
Ou você tem sido um instrumento de Deus afiado, que Deus te usa? Por quê? Porque você se separa, porque você passa pela prova, e aquele versículo Tiago, bem-aventurado aqueles que passam pela prova, pelas provações. Que tipo de crente você é no meio da prova? Porque toda prova, como eu falei, ela tem começo, meio e fim. Uma provação não vai durar a vida inteira. Uma provação não vai durar todo o tempo na tua vida. A não ser que você seja reprovado nas pequenas provas da sua provação. Que como uma faculdade, como eu usei o exemplo no princípio, como uma faculdade, para você concluir o grau máximo, para você pegar o diploma de vencedor, de médico, de doutor, você tem que passar por todas as provas constantemente. E no final das contas ser aprovado. Porque a palavra de Deus em Tiago diz, novamente nós vamos voltar lá: feliz é a pessoa que preserva na provação. E toma cuidado, e aqui eu quero me encaminhar para o final. E toma cuidado para você não pegar a aprovação do seu irmão, tá? Isso Deus estava me incomodando faz muito tempo e eu vou falar agora. Jó, alguns das minhas ovelhas já ouviram isso. Jó simplesmente passou pela prova que Satanás queria fazer ele provar. E presta atenção, Jó, depois que ele perdeu os filhos, ele passou por uma segunda prova. Ah, mas também, né, a saúde, o vigor que você dá pra ele, então tá, toca na saúde, mas não toca na vida. E Jó ficou todo leproso, ao ponto de ele fazer buracos e colocar fogo, um rego de fogo ao redor, para que os animais não atacassem ele, nem de dia e nem de noite, principalmente à noite. Que os animais sentiam o cheiro de Jó de longe e vinha, para você ver como que a carne dele estava podre. Mas Jó em nenhum momento murmurou. Jó estava lá no buraco. Olha o detalhe. Os 3 amigos de Jó se aproximaram dele. Os 3 amigos de Jó poderiam muito bem estender a mão para ele. Os 3 amigos de Jó poderiam colocar uma escada para ele sair do buraco. Qualquer um dos 3 amigos de Jó poderia ter tirado ele de lá. Poderia ter dado comida, poderia ter dado remédio, cuidado das feridas dele. Mas os 3 amigos de Jó ficaram ao redor de Jó, presta atenção, e olharam lá para baixo e fizeram uma única pergunta: Jó, o que você fez para estar aí nesse buraco? O outro amigo perguntou: Jó, o que você fez para Deus para estar vivendo isso? Jó, o que você plantou para você estar colhendo isso? Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jó estava passando por uma prova dele. E os amigos de Jó, por serem espirituais, sabendo que era Deus quem estava deixando tudo isso acontecer, era tudo permissão de Deus. Os amigos de Jó não tiraram ele do buraco de imediato. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Você vai entender. Tem muita gente que está no buraco e você estende a sua mão. Sabe o que acontece? Essa pessoa te puxa para o buraco e ela sai do buraco. E você passa a prova que era dela. Você pegou uma luta que não era sua. E quantas vezes você estava com uma vida boa, uma vida plena, se compadeceu de um irmão, e o irmão hoje está bem e não estende uma mão para você. Por isso que Deus colocou essa questão de provação, e que nós iríamos falar para o Jó. Até a própria esposa de Jó falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Pede bênção para ele já e deixa para lá. Ei, e aqui eu já vou encerrar dizendo uma única coisa: não pegue prova que não é sua. Pastor, me dá mais uma prova que eu ainda não estou acreditando. Tá bom, vamos lá para aquele deserto onde existia um gigante chamado Golias.
Um gigante que entrou para fazer o quê? Para simplesmente guerrear com Saul. Lá vai Davi, querendo ganhar as coisas dessa terra, querendo ganhar o prêmio, querendo ganhar um monte de coisa. É forte. Davi não perguntou para Deus se poderia entrar naquela batalha, mas Davi usou o nome de Deus. Pelo fato de Davi usar o nome de Deus, Deus honrou ele porque ele usou o nome de Deus. Mas será que ele perguntou para Deus que era para ele entrar naquela batalha? Por quê? Porque aquele gigante não era para Davi, aquele gigante era para Saul. Prova disso, que quando Davi mata aquele gigante, o próprio Saul, algum tempo depois, começa a perseguir ele. Existem provas na tua vida que não são sua. Existe gigante na tua vida que não é seu. Você pode olhar aquele gigante, mas ele não está vindo para te matar. Ele não está vindo para pegar você. Ele está vindo para derrubar uma situação, para abrir caminho para você. Mas você não. Ele vai, nossa, se aquele gigante pegar aquele irmãozinho, vai destruir. Não, o que eu vou fazer? Eu vou lá porque eu sou guerrilheiro, eu tenho espada, eu sou guerreiro. E vai lá e derruba o gigante do outro. Sabe o que você vai fazer? Você vai trazer perseguição para a tua vida. Você vai trazer maldição para a tua vida. Porque aquele gigante era para derrubar alguém, para abrir o teu caminho. É Deus. Não pegue prova que não é sua. O mundo espiritual, Deus está deixando bem claro que o mundo espiritual existe. E ele existe, presta atenção. E ele vai fazer com que eu e você, em algum momento, sejamos derrubados. A mesma coisa, as nossas provas. Não passe ela para ninguém. Porque essa prova é sua. E se ela é sua, Deus te capacitou para ela, para você ser aprovado. Não desista. Não saia. Não abandone ela. Persista até o final. Por quê? Porque se você persistir até o final, você será vitorioso. Jó estava no meio do buraco. E os amigos dele perguntaram: o que você fez para Deus? Não, eu não fiz nada. Pensa aí direito. O que você fez? O que você plantou lá atrás? Os amigos de Jó fez ele refletir. E aí eu e você, como homens de Deus, temos que começar a perguntar para os nossos amigos o porquê que eles estão vivendo aquilo. Nós temos que perguntar para os nossos parceiros espirituais, nossos irmãos na fé. Primeiramente, o que você fez? Eu vou orar, mas que seja feita a vontade de Deus na tua vida. Por quê? Porque muitas vezes nós impomos a mão na pessoa, e a pessoa não é liberta, gente. Nós passamos por um seminário sábado maravilhoso. E esse seminário, meu amigo, era um seminário que falava muito sobre espiritualidade. O mundo espiritual. E aí nós conseguimos enxergar que muitas vezes no mundo espiritual nós pegamos coisa que não é nossa. Então entenda, a tua prova é sua. Davi tentou pegar algo que não era dele, porque Davi estava ligado às recompensas. Tem recompensa que não vale a tua paz. Tem recompensa, Deus está falando aqui para muita gente que está assistindo a gente aqui, Tem muita recompensa que não vai valer o teu sono. Então fique em paz aí, filho. Fique em paz aí, filha. Porque Deus te dará uma recompensa maior. Davi sofreu perseguição do próprio Saul. Davi teve que fugir para a caverna de Adulão. E a sexta-feira nós vamos falar sobre Davi e os 300. É um culto de cura e libertação. Deus já colocou isso no meu coração. Sexta-feira nós vamos falar de Davi. Davi e os 300. Presta atenção. Muitas vezes você está fugindo de situações porque a guerra não era sua. Mas você, por parecer tão bondoso, não, eu vou enfrentar, eu vou orar, aleluia! E você pega a prova que não é sua. A Marcinha está colocando aqui: às vezes eu vejo perguntando para Deus,
o que foi que eu te fiz para passar por essas provações. Marcinha, o importante é o seguinte: é a vitória. É a vitória. O importante é a nossa vitória no final das contas. Não larga a tua cruz. Perfeito. Continua firme e forte. Porque a tua cruz é sua. A tua cruz é sua. E a vitória é certa em nome de Jesus. Passa pela prova, quieto, sem murmurar, sem reclamar, até sem questionar. E aí você vai ver. Elas existem? Existem, pastor. Existem sim. Existem. Elas estão sobre a nossa vida? Estão, a toda hora, a todo instante. Mas como eu falei e repito para encerrar, as provas de Deus são leves e momentâneas. As provas de Satanás não é algo que vai te matar. A pior prova é a sua diária, que você tem que vencer a tua carne. Você tem que vencer o teu eu. Jesus disse o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe qual é o grande problema? É o negar-se a si mesmo todos os dias. É o negar-se a si mesmo constantemente. É você negar as tuas vontades. É você começar a enxergar o plano de Deus e não o teu querer. Porque muitas vezes nós nos perdemos, nos desviamos por querer o nosso querer a toda hora, a todo momento. Mas qual é o querer de Deus? Você quer um carro? Eu quero terminar, mas Deus está falando aqui. Você quer um carro? Presta atenção no que eu vou falar para você aqui, ó. É forte, tá? E esse carro, você fala assim: ah, eu quero um carro 2.0, turbo, que tem ar-condicionado, banco de couro. E Deus fala assim: não, eu não quero te dar um carro desse. Eu quero te dar um carro 1000, não tenha banco de couro, que vai te levar no mesmo lugar que os outros carros vão levar. Mas sabe o que você faz? Você segue o seu ego, não a vontade de Deus. Sabe o que acontece? Você não aguenta pagar a parcela. Lá na frente você tem que devolver. Deus já sabia que isso ia acontecer, porque você seguiu a tua vontade. Quantas e quantas vezes Deus está falando para mim e para você: filho, presta atenção. O que eu tenho para você, às vezes você não está enxergando. Você não está enxergando. Mas Deus está enxergando. E quando Deus falar para você, não segue o teu coração nem os teus olhos. Porque o que você está vendo é aqui, agora. Mas o que Deus tem para você, Ele está vendo lá na frente. Muitas vezes eu e você somos comprados pelos olhos, pelo coração, pela nossa vontade. Porque Davi foi comprado pela premiação que tinha lá. Casamento com a filha do rei, vai ter uma vida plena, fora os ouro, fora a prata. Davi falou: opa, chegou minha chance de crescer na vida. Mas ele já tinha sido ungido a rei. Por que não esperou? Porque queria fazer do seu jeito. O seu jeito deu uma brecha tão grande, que arrumou uma perseguição tão grande para a tua vida, que quase ele morre. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele teria morrido. Assim é eu e você todos os dias. Deus está falando para mim e para você: segue o meu plano. Para de olhar com seus olhos, para de olhar com teu coração. E começa a enxergar o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. O problema é que nós não queremos enxergar com o trabalhar de Deus. O problema é que nós queremos o carro luxuoso. Nós queremos o carro bambambam. E Deus está falando: ó, os dois carros vão te levar no mesmo caminho. Só que você não está enxergando isso. Presta atenção. Cuidado. Você vai entrar em prova que você não precisa entrar. Você vai entrar em luta que você não precisa entrar. Você vai atrair perseguição para você que você não precisa entrar. Então eu, nessa noite, profetizo visão espiritual para você. Eu, essa noite, profetizo
que Deus coloque um coração, igual Davi pediu para Deus: Deus, cria em mim um coração justo e verdadeiro. Porque Davi sabia que o coração dele já estava se enganado. Ele sabia que o coração dele já tinha enganado ele várias vezes. O coração dele já tinha levado ele para muita briga. É isso aí, Everton Luiz. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Siga a vontade de Deus, siga os planos de Deus em nome de Jesus. Você muitas vezes não enxerga a vontade de Deus, mas Deus vai enxergar. Vai fazer você enxergar qual que é o plano dele. Amém? Eu quero fazer aqui uma oração para nós encerrarmos essa live. É uma live diferente porque é uma live de ensino, é uma live de estudo. Sexta-feira tem culto normal, sexta-feira a gente volta ao nível e o padrão normal. Eu queria vir mais calmo, mais tranquilo, tentei me segurar ao máximo aqui, mas hoje é algo voltado para ensino, para estudo. Amém? E aqui o último comentário da noite que eu vou ler, a Lu colocou aqui, ó: muitas das vezes queremos deixar Deus como espectador, mas na verdade Ele tem que ser o dirigente da nossa vida. Em tudo, Lu. Luciana Mariano, em tudo. Tudo. Amém? Deixa Deus tocar a tua vida. Deixa Deus. E olha que muitas vezes Deus vai te colocar em provas que você vai olhar e vai falar assim: não quero. Não quer? Não quer as provas de Deus para a tua vida? Então o que você quer? Cuidado com o teu coração. Ele é enganoso. Cuidado com o que você está expondo para Deus. Amém? Vamos orar. Soberano, bendito e eterno Deus, estamos aqui essa noite, Pai, nessa live. Mais uma vez eu te agradeço por cada pessoa que entrou, comentou, colaborou, compartilhou, repassou, convidou pessoas, Pai, para ouvir essa palavra. Nós falamos de prova, provações, nós falamos também daquilo que plantamos, que nós vamos com certeza colher. Pai amado, Pai querido, eu te peço nesta noite, pelo nome santo de Jesus, que o Espírito Santo venha abrir os olhos espirituais dos meus irmãos, para que eles venham enxergar o seu trabalhar, o seu plano na vida deles, não o plano deles. Em nenhum momento que eles venham ser enganados pelo coração. Pai, além dos olhos espirituais, que eles venham ver que a tua vontade é melhor para ele, mesmo que não seja do jeito deles, da vontade deles, do querer deles, mas sim o teu querer. Que acima de tudo, a tua vontade esteja sobre a nossa, e que nós venhamos vencer a nossa vontade. Porque a palavra de Deus diz: aquele que quiser seguir após ti, negue-se a si mesmo. Que nós venhamos a negar o nosso eu todo dia, toda hora, todo momento. Que nós venhamos passar pelas suas provas e provações. E que tudo aquilo que nós plantarmos, que o Senhor tenha misericórdia, porque sabemos que certamente colheremos. Mas o que nós pedimos é que nós colheremos com tranquilidade e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê a paz, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo e sempre dirá às igrejas. Amém? Paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.